diante dos seus olhos. Mas nós servimos a um Deus que Ele sonda o coração, que Ele pega quem está atrás das malhadas e faz ser príncipe, e faz reinar, e faz governar sobre as nações. E essa unção que Ele vai trazer sobre essa noite para a tua vida, jovem. Levante as suas mãos para o céu. Ai, Espírito Santo de Deus, meu Pai, eis-nos aqui, Jesus. Aqui estão aqueles que eram para ouvir a tua voz nessa noite. Então, Deus, o Senhor, Deus, a tua palavra não volta vazia, mas o Senhor fala, Deus, aos corações. Por isso, Deus, que a tua unção venha a ser derramada aqui. A igreja, eu sinto uma unção de Deus sobre esse lugar, uma unção de despertar profetas, uma unção de despertar corações, uma unção do sobrenatural, do secreto. O dono da casa já está aqui, o dono desse lugar, o convidado mais especial está aqui nessa noite. Então renda para Ele a sua adoração, renda para Ele o seu louvor, renda para Ele aquilo que está dentro de você, dizendo que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é bem-vindo nesse lugar. Ah, Deus, eu não sou nada, Jesus. Eu estou aqui como um vaso de barro, mas esse vaso está na mão do oleiro. E esse oleiro faz aquilo que Ele quer fazer, quando Ele quer fazer, da forma que Ele quer fazer. E se preciso quebrar esse vaso, Ele quebra, e Ele faz de novo, para que fique conforme a tua vontade, conforme a tua vontade. Então, Senhor, eu peço a Ti, Pai, toma a direção, Pai, dessa palavra. Se mova nesse lugar. O Senhor é bem-vindo aqui nessa noite. Eis-nos aqui, Jesus, para ouvir a tua voz e entender o teu querer. Em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Glória a Deus. Eu peço a vocês que se assentem, por favor, e que já abram a Bíblia de vocês no livro de 1 Samuel, no capítulo 3. Primeira Samuel, no capítulo 3. Quantos acharam aqui? 1 Samuel, capítulo 3. Nós hoje vamos ver um pouquinho, um resumo da história de Samuel. Um menino, uma criança, um jovem, porém escolhido por Deus. Então eu peço a vocês que me acompanhem no livro de 1 Samuel, no capítulo 3, no versículo 1. E o título fala assim: o Senhor fala com Samuel. Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando Eli. Naquele dia as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns. Certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia sido apagada, e Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. Versículo 4 diz assim: e de repente o Senhor chamou: Samuel. O menino respondeu: estou aqui. Ele se levantou e correu até onde estava Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Não chamei, respondeu Eli. Volte para a cama. E Samuel voltou a se deitar. Então o Senhor o chamou novamente: Samuel. Mais uma vez Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Mas Eli respondeu: meu filho, não te chamei, volta para a cama. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor o chamou pela terceira vez, e novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli entendeu que era o Senhor que chamou o menino. Por isso disse a Samuel: vá, deita-se novamente. Se alguém o chamar, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo.
E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e chamou Samuel como antes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: fala, pois o seu servo está ouvindo. Então o Senhor disse a Samuel: estou prestes a realizar algo em Israel que fará atingir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. Cumprirei do começo ao fim todas as ameaças que fiz contra Eli e sua família. Eu o adverti de que castigaria sua família para sempre, pois seus filhos blasfemaram contra Deus, e eles não o repreendeu por seus pecados. Por isso, jurei que o pecado de Eli e de seus filhos jamais seriam perdoados, por meio de sacrifícios e nem oferta. E eu quero parar aqui um momentinho. Eu peço que vocês prestem atenção. Quem era Samuel? Quem foi Samuel? E antes de falar mais a respeito do capítulo 3, eu quero lembrar quem foi a mãe de Samuel. Samuel, ele veio de uma geografia de esterilidade. A mãe de Samuel, Ana, ela é uma mulher estéril. Ela foi até a casa do Senhor, orou ao Senhor, e o Senhor se lembrou de Ana, fazendo assim Ana gerar Samuel. Mas Ana tinha feito um voto com o Senhor, que quando seu filho nascesse, ela entregaria para a casa do Senhor. E quantos estão aqui que vieram de uma geografia de esterilidade? E quando eu falo uma geografia de esterilidade, eu quero dizer de uma geografia em que ninguém avançou, em que ninguém prosperou. Em um campo geográfico onde você olha a sua família, você fala, mas ninguém venceu nessa área. Aqui não há um profeta nessa família, nem crente há nessa família, como a minha família. Quando eu conheci o Senhor, não foi porque meu testemunho, eu entrei na igreja com 9 anos de idade, mas não foi porque a minha família me levou. Eu ouvi uma vizinha falar de Jesus, e eu falei com ela assim: me leva, pede a meus avós para você me levar, que eu quero conhecer essa igreja. E ela falou da igreja, falou do bispo, das pregações, e eu fui com 9 anos de idade. E quando eu entrei nessa igreja, que ainda era lá em Cajazeiras, o Senhor me achou, o Senhor me encontrou, assim como o Senhor achou a Samuel. E dali nunca mais eu saí, porque eu encontrei Jesus, um amor que eu não tinha encontrado em ninguém. Uma criança que se sentia rejeitada, uma criança que tinha uma paternidade totalmente deturpada, que não conhecia o amor de pai, tampouco o amor de mãe. Quando eu pisei meus pés nesse lugar, eu pude sentir um amor que eu jamais tinha experimentado antes. E eu estou aqui para falar desse amor, porque Deus, ele faz isso. Deus, ele não se importa com a geografia que você se encontra hoje. Deus, ele não está olhando para a sua família, para quem prosperou, para quem avançou, se é profeta na família, se não é. Mas ele me trouxe aqui para dizer algo para você, jovem que me escuta. Você ainda é pequeno. Talvez aqui nem tem tantos jovens na idade que eu diga, mas ainda que estão começando a sua caminhada com Cristo. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer: foi você quem eu escolhi, foi você quem eu chamei. Samuel não conhecia a voz do Senhor naquele momento, por isso ele recorreu até Eli. E quem era Eli? Eli era o profeta daquele momento. Porém, Eli estava sendo tomado por uma cegueira, mas não somente uma cegueira física, mas também uma cegueira espiritual. Uma das piores cegueiras que pode tomar conta daquele que um dia experimentou a presença de Deus é a cegueira do esfriamento. É a cegueira do distanciamento entre a sua vida e a presença de Deus. E Eli se encontrava ali, nesse perfil. E Deus, ele poderia levantar qualquer homem já sábio, mais conhecido, mais estudado, mas Deus escolheu visitar na madrugada um menino chamado Samuel. E falando de Samuel, eu trago a memória também de outro menino que Deus tirou lá de trás das malhadas: Davi. Esse mesmo Samuel, o menino, depois de muitos anos, foi o mesmo profeta que ungiu Davi a rei. Mas eu vou segurar um pouquinho, que eu vou chegar nesse ponto daqui a pouco. Mas a geografia que Samuel se encontrou era disso. Ele veio de um ventre outrora
estéril. Um ventre que não gerava. E Deus fez gerar um pequeno profeta. E Deus o chamou. Nesse momento Samuel não conhecia a voz de Deus. Mas depois que ele conheceu a voz de Deus, nunca mais ele se confundiu. Porque é assim que acontece. Você pode hoje não ter muita profundidade com Ele, não conhecer Ele na sua totalidade. Mas a partir do momento, jovem, que você conhecer e entender a voz desse Deus, uma coisa eu te garanto: nunca mais você confundirá essa voz. Ela é única. Mas para conhecer essa voz, o que é que eu faço, Yasmin? Você precisa fazer algo. Você precisa buscar um relacionamento. E um relacionamento é buscado com esforço. Quantos jovens aqui estão solteiros? Levanta a mão. Quando a gente começa a se relacionar com alguém, a gente não cria intimidade de noite para o dia, sim ou não? A gente precisa conhecer pouco a pouco. Mas diferente do relacionamento com Deus, onde Ele já te conhece por inteiro, você precisa conhecê-lo. Mas para que isso aconteça, é necessário você mergulhar em águas profundas, aonde eu não posso te levar, aonde o seu líder não pode te levar. A única coisa que podemos fazer é apontar o caminho. Mas somente quem pode descer nessas águas e mergulhar nessa profundidade de relacionamento é só um: é você. E eu vim aqui dizer isso para você. E o tema dessa mensagem que eu quero falar com você é: primeiro em mim e depois através de mim. Antes de Deus fazer algo em você, talvez você está aqui há um tempo na igreja se perguntando qual é o seu chamado, aonde eu me encaixo, para que eu estou aqui. Talvez você tenha feito essa pergunta há muitos anos: para que o Senhor me chamou? Para qual propósito? Mas tenho aprendido uma coisa nesse quase 20 anos de evangelho: antes de Deus revelar o propósito, primeiro Ele quer fazer obra em você. Primeiro Ele quer transformar você, transformar caráter, transformar conduta, transformar pensamento. E depois Ele irá fazer a obra através de você. E assim foi com Samuel. Deus encontrou Samuel, chamou Samuel. E dali para diante Samuel se tornou um dos maiores profetas para aquele tempo, aonde a Bíblia fala, aonde era raras. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram raras. As visões não eram comuns. Naqueles dias, era pouco falado da mensagem. O mover do Espírito estava raro. Mas naquele momento Deus achou um coração sedento. Deus olhou para o futuro e sabia quem seria Samuel, assim como Deus lá na frente sabia quem era Davi. E quando você lê a história de Davi, quando Samuel vai até Davi, o pai de Davi chama todos os irmãos, menos Davi. E Samuel olha para a aparência dos irmãos. E o Senhor me falou algo. Quando Samuel ele mede pela aparência dos irmãos de Davi, Deus ele fala algo para Samuel. Ele fala assim: o Senhor não vê como o homem vê. Porque o homem vê a aparência, mas eu, Senhor, vejo o coração. E isso, o Senhor me disse que falou para Samuel a respeito dele mesmo lá atrás. Para fazer Samuel se lembrar que: Samuel, eu te chamei quando você ainda não era nada. Você está esquecido de quem você era quando eu te chamei? Então por que hoje você está olhando para a aparência dos filhos, sendo que quando eu chamei você eu não olhei para a sua aparência? Sendo que quando eu te chamei eu não olhei para a sua idade. Você era um menino, Samuel, quando eu te chamei lá atrás. E eu continuo sendo o mesmo Deus que chama o homem, baseado naquilo que eu vejo, que o que eu posso fazer através da vida dele, não o que ele pode fazer através de mim. Porque o reino de Deus não funciona assim. O mundo talvez te olhe e queira você pelo aquilo que você pode oferecer, mas Deus não. Deus pega quem não é nada. Deus pega os improváveis. Deus pega aquele que ninguém dá nada e faz se assentar em lugares poderosos e chama para a sua boa obra. E quando Samuel ele vai até a casa de Jessé para ungir Davi a rei, Deus ele fala isso para Samuel:
Porque Deus, ele viu Davi lá atrás, enfrentando tudo para proteger as pequenas ovelhas do seu pai. E se um homem faz isso tudo para proteger as pequenas ovelhas que ninguém está vendo, quem dirás um povo que eu entregar em suas mãos? O Senhor te vê, jovem. Talvez você veio de um lar onde os seus pais olharam para você e sem querer falou que você foi um fruto de um erro, uma consequência de um erro, aonde não era nem para existir, não foi nem planejado, tão pouco querido, querida. Mas a Bíblia fala que antes mesmo da sua mãe saber da sua existência, Ele já sabia, porque os seus dias já estão escritos por Ele. A sua vida já está escrita por Ele. Então não tenha medo do seu hoje. Talvez você está aqui como um Samuel, um menino, uma menina na fé, sem saber de muita coisa, sem conhecer ao certo a voz do próprio Deus. Mas a voz dele se revela para a sua vida de hoje, dizendo e te chamando pelo nome, porque Ele te conhece pelo nome. Ele sabe quem você é, e Ele sabe o que pode fazer através da sua vida. E o Senhor chama Samuel. Ele estava tomado de uma cegueira. Ele não iria mais ser o profeta daquele tempo. Mas o Senhor levantou um novo, um menino. Deus levantou um improvável. Mas até Samuel se tornar um profeta e falar no nome de Deus, ele passou pelo trabalhar de Deus. Porque o nosso Deus é assim. Muitas vezes Ele revela o destino final, mas Ele nem sempre revela o caminho. Ele fala: eu vou te usar. Eu te chamei para isso, eu te chamei para aquilo. Eu te chamei para o louvor, para a pregação, para ganhar a sua família. Mas Ele não fala as coisas que você vai ter que passar. Isso a gente descobre só no meio do caminho. E às vezes isso nos assusta, porque às vezes a gente olha para nós mesmos e falamos assim: é sério, Senhor? O Senhor me disse lá atrás que ia fazer isso sobre mim, mas olha para o meu presente, olha para a minha realidade. Existem meninas aqui, o Senhor fala isso para mim nesse momento, que o Senhor derramou um sonho sobre a sua vida e falou: você irá se formar, você irá estudar, você irá concluir, você irá receber a sua graduação, o canudo você irá segurar. Mas a sua realidade hoje está dizendo que é impossível, que é improvável, que não vai acontecer. Mas não tem condição na minha família financeiramente para realizar seu sonho. Mas Deus mandou dizer para você: a condição quem vai dar sou eu. Somente caminha, porque enquanto você caminha em obediência, eu me revelo como providência. Enquanto você obedece a minha voz, eu me revelo diante de você como Jeová Jireh. E esse Jeová Jireh irá prover sobre a sua vida, irá prover sobre o seu futuro. Pessoas que estão me ouvindo aqui, Deus falou: eu vou te usar no meu altar. Mas eu sou tão tímida, Jesus. Jesus, eu no teu altar pregando a tua palavra. E Deus fala: é porque não é sobre você nem sua timidez, mas é sobre o meu poder que se aperfeiçoa na fraqueza humana. Quando Paulo questiona Deus sobre o seu espinho na carne, Deus olha para Paulo e fala: Paulo, eu não vou tirar o espinho, você vai ter que aprender a viver com esse espinho, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque quando você está fraco, aí é que Deus te faz forte. Para que você possa entender, jovem, que não é sobre a força do seu braço, não é sobre o quanto a sua família tem a condição de te levar, quando os contatos que seus familiares têm a condição de te colocar no lugar que Deus prometeu, mas é sobre o quanto Ele pode fazer através da sua vida, através de você. Quem está entendendo essa palavra aqui nessa noite? E eu sinto nessa hora uma unção de profeta. Deus irá levantar profetas sobre este lugar. E quando eu estava escrevendo sobre essa pregação, Deus ele falou comigo a seguinte frase. Ele falou comigo assim: olha, filha,
Enquanto existir Eli cegos, enquanto existir Eli que não ouve mais a minha voz, eu levantarei meninos como Samuel para ministrar a minha palavra sobre essa geração. Enquanto existir Saul, desobedientes, achando que pode tudo porque carrega uma coroa que eu mesmo entreguei, estão desobedecendo a minha voz, eu levantarei Davi, que hoje estão atrás de malhadas, cuidando daquilo que ninguém vê, daquilo que ninguém está dando valor. Mas eu sou o Deus que conhece o coração. Eu sou o Deus que chama você e te vê quando o homem não te vê, que te vê no seu quarto chorando, gritando, clamando por mais da presença. Deus falou comigo: enquanto existir decretos de morte, enquanto existir decretos de morte sobre o meu povo, eu levantarei sobre essa geração mulheres como Esther, que não se calou diante de um decreto, mas se levantou com a boca de Deus e não deixou que um decreto roubasse aquilo que eu prometi. Deus libera essa palavra sobre a sua vida, e Ele me diz: continue marchando, continue marchando, porque enquanto você marcha, eu guerreio sobre você. Eu estava lendo esses dias o livro de Esther, todos os dias lendo o livro de Esther todo, querendo entender o que o Senhor queria falar comigo. E quando eu li o livro de Esther, algo me chamou a atenção. Esther jejuou durante 3 dias. Quantos dias? 3 dias Esther jejuou. E existia um decreto sobre o povo judeu onde seriam massacrados. E quando Esther orou, Deus respondeu, resumidamente, para não fugir da palavra, Deus respondeu. Amã, que estava tramando contra o povo de Deus, morreu, foi enforcado. Mas um detalhe me chamou a atenção: o decreto ainda estava em vigência, o massacre ainda iria acontecer. Mas o novo decreto, Mardoqueu escreveu, dizendo que o povo judeu poderia se preparar para a batalha. O rei autorizando ao povo judeu se preparar para a guerra. E naquele determinado tempo, outros reis, outros exércitos se uniram, porque Mardoqueu começou a crescer e a ser temido. A guerra aconteceu, o massacre aconteceu, mas ao invés de o povo judeu ser massacrado, quem se levantava contra o povo judeu era morto. E Deus, Ele falou assim para mim: nem toda guerra eu vou livrar vocês, nem sempre eu vou livrar você da guerra. E quando eu não te livrar da guerra, eu vou guerrear com você. Quando eu deixar com que guerras se levante sobre a sua vida, eu também me levantarei como general de guerra e guerrearei junto contigo, para que todo o povo saiba que eu sou Deus, e eles entendam que o meu povo, aquele que se levanta contra o meu povo, eu mesmo, o Senhor, irei abater. Então não tenha medo da guerra que se levantar sobre você. Não tenha medo da geografia que você se encontrar. Não olhe para o lugar que você hoje se encontra, o bairro que hoje eu estou. Ninguém prospera, ninguém avança, ninguém se ergue. Na minha família ninguém avança, ninguém cresce. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: porque é em você que eu vou quebrar ciclos, é em você que eu irei derrubar as sentenças. É através da sua vida, jovem, menino, menina, criança de Deus, aquele que ninguém dá nada, aquele, se hoje eu perguntar qual é o nome dele, qual é o nome dela, ninguém sabe. É você, Samuel. É você que Deus vai visitar na madrugada e te chamar pelo nome. É para você que Ele vai manifestar a sua voz. E quando você entender a voz dele, nunca mais você vai esquecer da voz desse Deus. Você se levantará com uma voz profética sobre essa geração. Mas deixa eu te falar uma coisa: não é uma voz profética que vai trazer movimento, porque já deu de movimento sobre essa nação, sobre o Brasil. Deus está levantando uma nova geração. E quando eu falo nova geração, não são aqueles que vão nascer, é em você, é em nós.
Aqueles que já deu de movimento, mas iremos trazer avivamento. E será menos movimento e mais avivamento. Porque movimento acontece agora, mas depois acaba. O avivamento ecoa mesmo depois que a gente morre. O avivamento não é sobre nós, mas é sobre o fogo que nunca se apaga. É sobre aquela chama que nunca deixa de arder. O movimento acaba a partir do momento que a voz se cala. Mas o avivamento vai ecoando em geração em geração. E Deus, Ele nunca precisou e nunca contou com quantidade. Deus, Ele nunca precisou de multidões. Pelo contrário, quando abrimos a Bíblia e vemos muita gente, Deus sempre fala: não, separa esse povo aí, faz prova desse povo. Porque Deus, Ele nunca contou com quantidade, mas com aqueles que estão dispostos a fazer. Esse ano eu comecei a ministrar na nossa igreja lá em Feira de Santana. Antes disso, eu só ministrava para mulheres em alguns momentos. E eu falei: Senhor, eu não me vejo nesse lugar de altar. Tem tanta gente aí mais preparada, Deus. E o Senhor sempre me constrange, porque Ele é Pai. E Ele falou para mim assim: eu não estou procurando aqueles que estão prontos, mas aqueles que estão na posição e dizendo: eis-me aqui. E se você não estiver na posição e nem dizer: eis-me aqui, eu levantarei outro. E eu prontamente falei: não levanta outro não, estou aqui. Se você não se dispor e não se colocar na posição, Deus, Ele vai levantar outro, porque Ele tem pressa. Mas não deixe isso acontecer. Eu lembro que quando eu me converti, eu comecei aquela vontade de ler a Bíblia toda hora, porque quando o nosso início de conversão é assim, e a gente quer ler, a gente não entende nada, mas a gente lê, e às vezes não entende muita coisa. Aí eu comecei a amar o livro de Atos, que até hoje é meu livro preferido. E eu vi aqueles homens fazendo, mulheres, e eu falei: Senhor, se um dia, na minha loucura de pensar, a Bíblia fosse reescrita, ou se nesse momento eu estivesse vivendo, eu não queria estar na multidão, mas eu queria ser aquele Jesus que fez, que morreu pelo Senhor, que o nome estava escrito aqui como a heroína da fé, como aquele que fez, como aquele que se entregou para o Senhor. Porque Deus procura aqueles que não querem ser a multidão, gente, mas aqueles que disseram: eis-me aqui, mesmo não estando pronto, me prepara. Porque o nosso Deus, Ele não nos prepara para nos enviar para a guerra, Ele vai nos preparando na guerra. O Senhor Jesus, Ele não precisou. Davi vestiu uma roupa que não pertencia a ele, a roupa do próprio rei Saul. Aquela roupa, aquela armadura para derrubar o Golias, não serviu em Davi, porque não era sobre a armadura que Davi vestia, tampouco sobre aquela pedrinha que ele lançou sobre a cabeça do gigante. Mas era porque Davi entendia que o gigante que se levantou não foi contra mim, nem contra o reino de Israel, mas foi contra o próprio Deus. E quem se levanta contra Deus é abatido. E quando Davi vestiu a armadura de Saul, não coube. Então não tente vestir armaduras que não cabem em você. Não olha, entenda uma coisa: não procure olhar para aquilo que está dando certo. Eu vou pesquisar aqui como os vídeos estão dando certo para eu ficar fazendo. Eu vou consultar aqui ao teólogo ChatGPT. Não. Deus quer fazer algo novo. Deus quer fazer algo nunca visto. Deus, Ele quer levantar vozes proféticas. E Ele não quer fazer algo baseado naquilo que já está sendo feito, mas baseado naquilo que essa geração ainda nunca experimentou. Mas para isso acontecer, precisamos estar dispostos. Eu não disse prontos, eu disse dispostos. E dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Deus, envia-me. Envia-me, Senhor. Eu não sei como falar, eu não sei como pregar, mas envia-me. E no caminho Ele vai te preparando. Mas enquanto esse momento não chegar, se eu puder te dar um conselho, o meu conselho é: mergulhe. Vá para o secreto. Se tem uma coisa que ninguém pode tirar de você, é aquilo que você experimentou de Deus, é aquilo que você conhece de Deus. Porque a gente pode perder isso aqui. Eu estou aqui agora, possa ser que não esteja mais.
me entregou o dom do louvor, mas mesmo assim, se Ele tirar esse dom, o que é que eu sou? E se Ele tirar o dom da palavra, o que é que eu sou? E se Ele tirar todos os dons que Ele me concebeu pela sua graça e misericórdia, quem eu sou? Eu sei, eu sou filha. E mesmo que me falte dons, eu ainda louvarei a tua presença. Mesmo que ainda me falte talentos, eu entendo quem eu sou nele. A minha identidade está nele. O meu coração está nele. Eu sou dele. Você é dele. Você pertence a ele. Ele te chamou aqui nessa noite para dizer: há uma voz profética, estou levantando. E essa voz pode vir de você. Se você dizer: eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. E Ele te chama. Ele que encontra. Ele te levanta pela mão. Ainda não é tarde. Ainda não acabou. Você pertence a Ele. O seu coração é dele. A sua vida é dele. E a você que não conhecia esse Deus, somente de ouvir falar como Samuel, Ele se apresenta hoje para você. Ele se apresenta hoje como Pai para você. E eu quero pedir para você se levantar nessa noite. Porque mais do que palavra, Deus Ele vai fazer o mover dele sobre esse lugar. Ele vai levantar aqui, Ele está derramando aqui a unção dele, unção de jovens profetas que marcharão em tua presença, que marcharão como grandes soldados do Senhor. Levante as suas mãos para o céu, jovem. Declare nessa noite: Deus rodeado de glória, és adorado 24 horas, os serafins santo, santo, diga, incansavelmente. Ele é o quê? O homem tão falho e por os lábios que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Então peça que Ele toca. Então me toca com essas graças do voltar e me consola ver